Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Essa é a aula de número 89 e hoje nós vamos aprender a primeira forma de se formatar datas no Java utilizando a classe SimpleDateFormat. Bem, para iniciar a aula, a gente viu na aula 87 como a gente poderia ter a saída de uma data utilizando o método printf, onde a gente aprendeu no início desse módulo do curso intermediário como formatar informações no Java. E a gente também acabou utilizando esse método na aula passada para poder imprimir as datas também da instância da classe Gregorian Calendar. Fazer isso aqui toda vez dá muito trabalho. Talvez você pode ter uma classe utilitária no seu projeto, onde você vai ter esse método estático, vai ser público e você vai poder chamar sempre que precisar. Porém, o Java também tem uma forma bem mais simples da gente fazer formatação de datas, que é através da classe SimpleDateFormat. Então aqui eu vou instanciar uma SimpleDateFormat. Essa classe pertence ao pacote JavaText e aqui eu vou colocar um SimpleDateFormat e nós vamos instanciar essa classe também do SimpleDateFormat. Vocês podem ver que aqui no IntelliSense nós temos 4 opções de construtores. Nós temos um construtor padrão, que aí ele vai utilizar as informações do próprio computador ou do próprio servidor onde esse projeto estiver. Nós também temos passando um padrão. Nós também temos o construtor que, além do padrão, ele também aceita o locale e também alguns símbolos. Essa classe locale a gente também vai aprender aqui no curso em uma próxima aula. Então vou colocar aqui um SimpleDateFormat que vai receber um padrão como parâmetro, que é o formato da data que a gente quer utilizar. E como que a gente sabe qual que é o formato da data que a gente vai utilizar? A gente pode vir na documentação, então sempre tem esse costume também de acessar a documentação. A documentação é o melhor lugar onde você pode ver todos os métodos, o que cada método faz e até mesmo ver o código-fonte do Java. Então aqui tem todos os métodos, como utilizar, qual que é o retorno deles, só que logo aqui no início tem quais são os padrões. Então, por exemplo, nós temos o ano aqui com a letra Y, então a gente vai testar aqui. Vou colocar só o ano. Então nós vamos formatar uma data e nós vamos apenas pegar o ano daquela data. E para ter uma data, nós vamos utilizar aqui o calendar. Então vou botar aqui data. Se você quiser a data de hoje, então calendar.getInstance. Caso você queira instanciar uma data específica, a gente utiliza a classe Gregorian Calendar, que a gente aprendeu na última aula. Então, eu vou botar aqui uma data qualquer. Vou botar 2010, o mês de março. Lembrando que no Java, os meses começam do 0. Então, a gente tem 0 para janeiro, 1 para fevereiro e 2 para março. Vou colocar o dia 20 de março, por exemplo, às 2 horas da tarde, 32 minutos e 25 segundos. Então, nós temos aqui uma classe Calendar que vai precisar também de ser importada. E agora, como é que a gente faz para poder ter a saída dessa data formatada na tela? Então, vou colocar aqui um SystemOut, vou chamar a classe SimpleDateFormat e essa classe SimpleDateFormat, ela formata uma data. Só que vocês podem ver aqui que o parâmetro que ela recebe é um objeto do tipo date. Só que nós estamos trabalhando com a classe calendar. Como é que a gente vai fazer aqui então? Então eu vou chamar esse método. Nós vamos obter a data do calendar. Então como é que a gente vai fazer isso? Existe um método chamado getTime que nós vimos lá na aula 87 quando nós aprendemos sobre a classe calendar. Então o getTime ele retorna uma instância da classe date. Então, getTime nós temos aqui. Vamos ver a saída aqui no console. Nós temos aqui 2010. Agora, voltando para a documentação, a gente pode ver também os outros formatos que estão disponíveis. Então, a gente tem M maiúsculo para mês, porque o M minúsculo é para minutos de uma hora. A gente também tem a semana do ano, semana do mês. Também tem o dia do ano, que é o D maiúsculo, e o D minúsculo, que é o dia do mês. E além de outras informações também. Então, por exemplo, aqui a gente vai continuar. Vamos supor que a gente queira uma data no formato dia, mês e ano, assim.
Então, a gente pode, aqui o M seria maiúsculo porque é mês. Se a gente executar de novo, a gente tem aqui 20/3/2010. Vou colocar aqui o número 4. Então, vai ser 4 de março de 2010. Só que, se a gente quiser esse número formatado com 2 casas, então é DD para 2 casas do dia. Para mês, a gente também tem aqui o MM, que nesse caso aqui vai ser o 03. E para ano, se a gente quiser manter o padrão de 4 dígitos, é Y 4 vezes. Então, tem aqui também. Uma outra forma é que, se você colocar 3 M's maiúsculos, no lugar do número, você vai ter as 3 primeiras letras do mês. Então, por exemplo, vou botar aqui para abril, 4 para maio, 5 para junho e etc. Mas ainda assim está em inglês, porque o bloqueio do meu computador aqui está em inglês. Mas numa próxima aula a gente vê como a gente pode trocar o bloqueio. Se o seu computador tiver com a língua em português, você vai ver aqui esse código também em português. Agora, se a gente quiser colocar também essas informações aqui das horas, então a gente vai voltar aqui, o H maiúsculo para hora no dia, de 0 a 23. Então, quando for meia-noite novamente, é 0 horas. Então, vou utilizar aqui 2 Hs para ser 2 casas para hora. Então, HH. Então, temos aqui 14 horas. Agora, eu vou botar 2 pontos. Os minutos, que agora também 2 M's para ter 2 casas. Aqui é o M minúsculo para minuto. Executando tem aqui o 32. E o segundo é o SS para ter 2 casas também numéricas para minutos. E tem outras informações aqui também. Tem o milissegundo e também tem o time zone, o fuso horário. Então, é um Z minúsculo para especificar o nome completo, então vamos botar aqui, por exemplo, um Z minúsculo. Aqui a gente tem, então, que é horário de Brasília, ou então um Z maiúsculo, que a gente também vai ter qual que é o offset. No caso, o Brasil, em relação ao fuso horário de Greenwich, é menos 3 horas. Quando nós estamos no horário de verão, é menos 2 horas. Então, também tem essa informação aqui. E você pode brincar aqui também. Se você quer a hora de 1 até 12 e também mostrar se é horário da AM para manhã ou PM da tarde, então você mostra aqui, você coloca aqui o HH e aqui também a gente vai colocar se é o AM, PM, que é o A, antes de também colocar o horário. Enfim, você pode brincar aqui, então fala que é 2 horas da tarde, horário de Brasília. Então aqui você pode brincar e colocar o que você quiser. Se você quiser colocar aqui um traço no lugar da barra, também não tem problema nenhum. Enfim, você pode brincar como você quiser. E caso você queira trabalhar com a classe date, nesse caso aqui também não tem problema nenhum. Então, por exemplo, vou declarar aqui a classe date hoje é igual a new date. E aqui simplesmente eu vou fazer um system out do simple date format.format e eu vou passar a classe hoje que tem aqui, que vai ser também impressa, e a gente tem aqui a data de hoje. Então, se você tiver um caso que for para formatar somente o horário atual da data de hoje, tanto faz utilizar um calendar data, obtendo get instance, ou então apenas fazendo um date hoje igual a new date e passando aqui também. Bom, essa é uma maneira da gente formatar datas em Java, e a gente vai ver numa próxima aula a classe dateFormat também, que é uma classe bem bacana para a gente se trabalhar quando a gente tem informações de locale. Vamos pegar aqui um outro Simple Date Format. Vou chamar aqui de Simple Date Format 1. Vou deixar apenas o dia, o mês e o ano. Assim, e vou botar aqui a barra. Suponha, por exemplo, que no lugar de você guardar uma informação, um objeto do tipo data, você tenha uma string e você precise passar essa string para data. Como é que a gente faria isso? A gente poderia pegar, por exemplo, utilizar o método substring, que a gente também já viu lá no módulo de strings, e extrair cada informação para depois criar uma data, mas isso também dá muito trabalho. E a gente pode utilizar a classe Simple Date Format para poder fazer isso pra gente. Então, por exemplo, vou chamar aqui de minha data, eu vou ter um objeto do tipo string que represente uma data.
Então, por exemplo, vou colocar aqui 20/2 do ano 2000. E agora eu quero, no lugar de ter essa string, eu quero obter um objeto data. Então, como a gente faria isso? Então, eu vou ter aqui data, vou declarar um objeto do tipo date, vou colocar aqui minha data em date. E o Simple Date Format, então eu vou utilizar o Simple Date Format 1, que tem exatamente o mesmo formato que a minha string, e eu vou utilizar um método chamado parse. Então a gente pode aqui fazer também o contrário, de data para string. Esse método format do Simple Date Format, ele retorna uma string para a gente, então eu poderia fazer isso aqui também, por exemplo, string d. Então, a gente consegue atribuir uma data para string e da mesma forma a gente consegue ter de string para data. Então, aqui eu vou colocar minha data. Só que vocês vão ver que o compilador vai reclamar. Se a gente for ver por que o compilador está reclamando, isso é porque esse método parse, ele pode lançar uma exceção. Então, eu vou colocar aqui um try-catch, que a gente já aprendeu também como tratar exceções no Java, porque se essa data aqui não tiver nesse formato e o Java não conseguir decodificar essa informação, ele vai lançar uma exceção. E aqui, então, por exemplo, eu vou fazer um system out dessa minha data date para a gente ver qual que é a saída. A gente tem aqui que 20 de fevereiro de 2000 foi um domingo. E a gente pode fazer aqui também, se a gente quiser ter isso de forma mais amigável, eu utilizar o Simple Date Format. Eu vou utilizar esse que eu declarei aqui em cima, que tem dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, etc. E fazer aqui o format dessa minha data em date. A gente tem aqui também a informação. E como a gente não tem hora, minuto, segundo, é claro que por padrão já é configurado como se fosse meia-noite. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e também o material de apoio está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!